Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, com um convidado especial. Ele que é locutor, mentor e especialista em comunicação. Cido Silva, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito bem, Juliana, é uma alegria poder estar aqui com você, com seus ouvintes, para a gente tratar de um assunto importante, que acredito que é para todos que vai estar seguindo a gente aí, vai se interessar porque ele fala sobre comunicação. Cido, o prazer é nosso. Você tem uma trajetória incrível aí na comunicação e com esse projeto de 8 semanas de como falar em público. O que levou a falar sobre esse assunto, Cido? Então, Juliana, eu acho que esse projeto ele nasceu de uma observação, observando as pessoas que precisavam falar em público, falar com pessoas e às vezes ficava sem falar por medo. Então a gente começou fazendo algum trabalho com algumas pessoas muito simples até, mas que têm o desejo de usar as redes sociais, de trabalhar com os vídeos, de poder se comunicar com o seu grupo, com o seu trabalho, com as suas vendas e na hora se travar. Então a gente pensou, precisamos ajudar esse pessoal. E aí foi onde nasceu a ideia do projeto Como Falar em Público Sem Medo. Então é um projeto que está dando certo e está ajudando as pessoas. Então está indo muito bem. Legal, fico feliz, até mesmo porque a comunicação é super importante no nosso dia a dia, não só no profissional, mas também no pessoal. Muito interessante, Cido. Então foi assim que nasceu o projeto 8 Semanas de Como Falar em Público Sem Medo? Isso, foi dessa forma, através das observações e vendo a necessidade, a gente criou um método onde, por 8 semanas, estamos trabalhando com as pessoas, vários exercícios, o projeto traz um tema e um subtema por cada semana, onde a gente consegue trabalhar, perder o medo, o aprender a falar, uma série de exercícios interessantes, que às vezes pode parecer simples, mas não é, ele faz a diferença na nossa fala, na nossa comunicação. Então, o que a gente tem visto é o crescimento dessas pessoas, por mais simples que seja, a possibilidade de sair do medo, fugir desse medo e começar, então, a viver melhor, porque, como você disse, a comunicação ela faz parte da nossa vida, tanto no profissional, no particular, na vida familiar, nos nossos negócios. A gente precisa se comunicar bem. Se não se comunica, não vende, não faz nada, não acontece. Então, dessas observações que fizemos, e aí nasceu o projeto e ele está dando certo, porque a gente está vendo as pessoas sair daquele medo, do travamento para uma liberdade de vida. Ah, que legal, bacana, Cido. E uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que todos querem te fazer essa pergunta agora. E aí, os alunos eles saem falando mesmo, sem medo, em 8 semanas? Muito bem, boa pergunta, Juliana. Na verdade, as técnicas, os exercícios, eles são caminhos, mas o primeiro passo é a mente nossa, é a gente querer sair desse medo, porque o medo é algo que está dentro de nós, todo mundo tem medo, mas você pode se libertar desse medo. Então, quer dizer, se ele vai levar 8 semanas ou mais ou menos, depende dele, não sou eu que vou dizer que ele vai em 8 semanas, mas na prática, o que a gente percebe? O travamento ele está por medo. Quando ele já decide, no primeiro passo dele, eu quero fazer essa oficina ou essa mentoria, quando ele se inscreve, ele já deu um primeiro passo. Ele já teve uma iniciativa para fugir do medo. E depois, com os exercícios, com a dedicação, com a vontade, com certeza, com menos de 8 semanas, ele tem resultado na sua fala, no seu meio onde vive. Então, a gente tem visto isso de verdade acontecer no meio do grupo que está aí nessa caminhada com a gente. Nossa, que legal, Cido. Então, é uma mentoria incrível, né? Porque você pegar um aluno que tem medo
conseguir transformar esse medo dele em algo que vai trazer melhorias para a vida dele, isso é transformador. E me conta, Cido, tem algum aluno, já teve algum caso que marcou aí a sua trajetória nessa mentoria? Então, muitas coisas acontecem numa mentoria, quando você recebe o aluno, o aprendiz. Existem aqueles que estão desejosos em mudar e existem aqueles que estão curiosos a saber como funciona. Então, quer dizer, entre a possibilidade de crescimento de quem quer é maior do que quem está curioso. Mas o que a gente tem percebido? Uma primeira aula, uma segunda aula, né? Eles começam a entender que é possível. O que a gente tem visto que surpreende o trabalho que a gente está fazendo? É que de um texto para o outro, de um exercício para o outro, eles já começam a mostrar. Esses dias alguém fez um testemunho. Olha, eu quando cheguei aqui eu tinha medo de tudo. Quer dizer, a minha vida era complicada. Tenho muitas ideias, quero colocar para frente, mas não consigo, né? Estou numa reunião, no grupo ou no trabalho, não consigo fazer. E hoje, depois de 2 semanas, hoje eu já consigo falar, já consigo ver resultado no meu medo está fugindo. Então isso é um dado importante. Outro dado importante que a gente percebe quando eles ainda estão fazendo exercício de voz, por exemplo, a gente pede, sobe mais um ponto, eles sobem, fala sorrindo, eles sorriem, quer dizer, eles mudam, né? Então eles conseguem entender. Então há mudança, mas depende deles, depende de cada um. Isso é muito legal, né? Você vê a evolução ali semana por semana, né? Por isso que é importante ter um mentor, porque o mentor vai te dando as dicas e o que ele já passou, ele vai encurtar o teu caminho no processo, porque como tudo na vida é um processo, falar em público também é um processo, né? Então isso é muito interessante, Cido. Fico admirada pelo seu serviço, pelo seu trabalho e pelo seu projeto também. Cido, a conversa está muito boa, o tempo está passando aí, está correndo. Gostaria de pedir aí para você as considerações finais para os nossos ouvintes. Sim, agradeço a você, ao projeto podcast aqui, agradeço aos seus ouvintes, o pessoal que está acompanhando, e dizer que a gente precisa desses espaços. A rede social é algo importante na vida de qualquer trabalhador, de qualquer situação. Mas se não existe um podcast, se não existe alguém interessado, você não vai acontecer. Então, estar aqui hoje é muito satisfatório poder estar comunicando, estar levando essa mensagem da nossa mentoria e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que segue a gente lá no nosso Instagram, @CidoSilvaOficial, e lá tem mais dicas, tem mais informação, a gente pode trabalhar melhor essa questão do que estamos falando, porque é muito rápido, mas é importante, né? O tempo que a gente tem. Eu queria agradecer a você e ao seu público. Então, muito obrigada, Cido. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast mais uma vez. E para você que tem medo de falar em público, sente aquele friozinho na barriga, indico para vocês a mentoria aí, 8 semanas de como falar em público sem medo. Garanto que vai ser transformador e a partir disso você vai falar em público sem medo. Nos vemos no próximo episódio.